Olá, meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, conforme o nosso combinado, né? Estou aqui gravando esse vídeo de revisão de economia em direito. Então estão aí presentes, me vendo e me ouvindo aí os acadêmicos e acadêmicas do curso de Direito do Centro Universitário Campo Real, primeiro período matutino, primeiro A e primeiro B noturno e também o segundo período noturno. Sejam muito bem-vindos aí a essa videoaula, essa gravação de revisão de economia em direito que nós, por motivos, né, da semana passada, nós tivemos os nossos conteúdos finalizados, né, e eu estou aqui disponibilizando esse vídeo para ajudá-los da melhor maneira possível, tanto que, né, no próximo dia 17, agora essa semana, nós iniciamos as nossas semanas de provas. Como todos sabem, então teremos uma semana, dentro de uma dessas datas terá a nossa provinha de economia, e lógico que eu gostaria de que todos, né, pudessem fazer de maneira aí convicta, né, de todas fazer essa provinha aí sem ter problema de exames e tudo mais. Por isso também estou disponibilizando esse vídeo para vocês, tá? Relembrando, então, meus queridos, que todos os materiais, né, estão no nosso Classroom. Então, cada turma aí de vocês, né, tem um Classroom individual. Então, todos os nossos conteúdos, desde gravação de aula também, né, está lá, além desse videozinho aí que eu estou disponibilizando, mas fico à disposição de vocês para qualquer dúvida. Aqui será um vídeo rápido, né, de falar um pouco sobre o que a gente viu no semestre inteiro, tá? Passar aqui rapidamente e principalmente também, né, o que a gente viu aí no segundo bimestre, beleza? Vem comigo então aí, vai ser uma fala aqui que eu vou disponibilizar para vocês esse vídeo, tá? Então, meus queridos e minhas queridas, creio que vocês sabem, mas eu vou relembrar um pouco aí para vocês o que é economia, né? Economia é a ciência social que administra recursos escassos para atender às necessidades humanas ilimitadas. Popularmente falando, a economia é ciência da escassez ou a ciência das escolhas. Por que escolhas? Porque temos de um lado as necessidades básicas ou necessidades humanas que são ilimitadas. Por que ilimitadas? Todos os dias precisamos consumir bens e serviços. Do outro lado, nós temos os fatores de produção que são limitados, ou seja, que são escassos. Diante de tudo dessas duas conexões, né, dessas duas questões, necessidades e fatores de produção, entra a economia para trazer informações, subsídios, qual a melhor forma, qual o melhor jeitão para que a gente possa trabalhar. O que você, profissional do direito, administrador, gestor de uma empresa, e você que vai gerir a sua carreira, né, jurídica daqui a uns anos, qual o melhor caminho a se seguir? Qual o melhor caminho a trabalhar? Quais as melhores tomadas de decisões nesse momento? Por que nesse momento? Porque economia, como eu bem mencionei, uma ciência da escassez e ela é sazonal. O que é sazonal? Hoje o dólar, a cotação, por exemplo, está em um patamar, amanhã pode estar a outro. O nicho de mercado no qual você vai trabalhar hoje está um tipo e amanhã, o mês que vem, o ano que vem, pode ser outro. Então, trabalhamos dentro de uma sazonalidade, beleza? Então, a economia é uma ciência social que administra recursos escassos para atender às necessidades humanas ilimitadas. De um lado, nós temos as necessidades humanas, que são ilimitadas, de outro, os fatores de produção. Quais são essas necessidades? Vocês têm tudo, lembrando que tem tudo lá no material. Necessidades, nós temos alimentação, vestuário, habitação,
transporte e saúde. Então, temos essas necessidades. Do outro lado, nós temos os fatores de produção. Quais são os fatores de produção? Recursos naturais ou terra, recursos humanos ou trabalho, capital, recursos financeiros. Lembrando, não é somente o dinheiro em si, mas sim o crédito, o acesso a grande maioria de nós possa ter ao crédito. Quarto, tecnologia, né? Essa questão de recursos tecnológicos. E quinto e último, e não menos importante, dentro, né, desta economia, a capacidade empresarial. Então, do lado, necessidades humanas, alimentação, vestuário, habitação, transporte e saúde. Do outro, fatores de produção, recursos naturais ou terra, recursos humanos, trabalho, capital, recursos financeiros, tecnologia e capacidade empresarial. Diante disso, temos que colocar numa balança o que é melhor eu tomar o que é melhor eu tomar e que tipo de decisões eu vou tomar nesse momento para que possa solucionar essas necessidades. Diante disso, dentro da economia, temos os problemas fundamentais, que é o que e quanto produzir nesse momento, como produzir e para quem produzir. Por quê? Lembrando, sazonalidade. Hoje, até em sala de aula, nós trabalhamos um exemplo de carros ou bicicletas. O que nesse momento nós, né, montaríamos uma indústria. Qual indústria que nós montaríamos? Carro ou bicicletas? Nesse momento, em estudos, em dados estatísticos, seria bicicleta. Mas, talvez daqui a 1 ou 2 anos, um mês, pode ser que tudo isso mude. Por isso, as tomadas de decisões, elas são no dia de hoje, dentro de uma sazonalidade, beleza? Por quê? Porque dentro também dos fatores de produção, nós temos as remunerações. Lembram lá, nós, né, somos pautados por remunerações. Que tipo de remuneração? Os recursos naturais? Os aluguéis, ou no ramo do agronegócio, né? Qual é a remuneração, né? Você cobra uma espécie de aluguel. Isso é a remuneração dos recursos naturais, né? Qual é a remuneração do fator de produção trabalho? Capital humano são os salários. Você, nós trabalhamos para nós termos a nossa remuneração através dos nossos salários. Qual que é a remuneração do capital? Capital, a remuneração é juros. Lembra de juros? Nós vamos em instituições financeiras, eles nos emprestam um dinheiro, ou você vai até a instituição financeira emprestar o seu dinheiro, você vai pagar ou você vai receber juros. Tecnologia, qual é a remuneração? Royalties, tá? Lembrem disso. E qual a remuneração da capacidade empresarial? Lucros. Quando nós montamos uma empresa, o que nós queremos, né, de retorno dentro de uma empresa é a lucratividade. Por quê? Porque dentro da economia, lembre-se, tem bens e serviços. Tem os bens econômicos, que são bens econômicos que têm uma parcela de trabalho humano, mas também tem um custo e um retorno financeiro disso, como tem os bens livres. Lembre quais são os bens livres? Nós temos os bens livres no qual, entre aspas, né, nós temos uma liberdade de uso, né, como o sol, a água do mar, a água, né, em tempos antigos aí dos rios, mas que a partir do mercado, do comércio, o homem, né, os seres humanos, eles tomam, né, essas estruturas ou esses recursos naturais
para beneficiar, para atender as nossas necessidades. Por exemplo, o sol, nós temos as placas fotovoltaicas nas nossas casas, ou nos nossos comércios, para que possa produzir energia, né, para a gente diminuir o custo. Nós temos as usinas eólicas. Então, esses são os bens livres que os homens, né, os homens, eu digo assim, nos mercados em si, fazem negócios, trabalham negócios com esses bens livres. E temos os serviços que vocês, futuros profissionais jurídicos, vocês trabalharão nessa área, né, dos serviços, que é vocês, através da capacitação de vocês, vocês vão estar disponibilizando aos consumidores a sua capacidade profissional. Dentro de tudo isso, né, dentro dessa questão dos serviços, vocês terão que ter diferencial de mercado. O diferencial de mercado é eu, Fernando, o que eu tenho para oferecer aos meus consumidores, diferente do João, do José, do Renato, do Michel, né, da Alana, né, de tantos acadêmicos que estão aí me vendo e me ouvindo nesse minuto. Né? Então, serviços, e todos nós, né, usufruímos para atender as nossas necessidades dentro daquele hall de alimentação, vestuário, habitação, transporte, saúde, os serviços para atender aquelas necessidades que são ilimitadas. Lembrem sempre disso. Porque nós temos que, dentro da economia, através dessas necessidades humanas, dos fatores de produção, das remunerações, nós temos os nossos fluxos circulares da economia, que temos que girar. Lembram lá dos agentes econômicos? Quais são os agentes econômicos da economia? As famílias, unidades familiares, eu, você, né, que está me vendo e me ouvindo, as empresas que beneficiam os recursos, os fatores de produção para atender essas necessidades humanas, e o governo em cima, no topo, né, aonde ele legaliza, formaliza, através do que a gente já viu, o Estado, né, como o Estado, ele proporciona alguns serviços, o Estado ele cobra algum tipo de produtos, de tributos, na verdade, né, para que ele possa atender essas necessidades também, né, que faz parte do rol dentro das funções do setor público que nós já vimos nesse segundo bimestre. Então, temos os agentes econômicos, e para que possa girar, né, o fluxo circular da economia, tem que ter a atuação, principalmente, né, das unidades familiares, eu e você, ofertando a mão de obra para as empresas, para que as empresas possam ofertar produtos e serviços finalizados para tanto eu e você, para que nós possamos utilizar, beleza? Então, diante de tudo isso, essa questão introdutória da economia. Porque não sei se vocês lembram, daí nós fomos para a microeconomia, para os mercados, né? Porque vocês, futuros advogados, advogadas, terão trabalhar, né? Terão que usufruir, né, de mercados. E quais mercados? Aí tem vários mercados dentro de tudo na área do direito. Tem o mercado da docência, tem o mercado do concurso público de diversos setores, tem o mercado da advocacia, mas dentro da advocacia nós sabemos que há vários caminhos. Tem a determinada legislação, você tem a tributarista, você tem a previdenciária, você tem a criminal. Então, tudo isso, né, vocês também já estão trabalhando e pensando sobre isso, né? E mercados é onde ofertantes e demandadores se unem, se cruzam, cada um com o seu objetivo. Lembra lá de lei de oferta e demanda, né? O ofertante é o que produz ou que oferta algum tipo de produto ou serviço, que somos nós, futuros advogados. A demanda são os consumidores. Quais são os objetivos deles, né? O ofertante sempre o preço lá em cima,
o consumidor, o preço lá embaixo. Diante de tudo isso, o Estado também ele também auxilia diante de tudo isso, mas a economia ela se autorregula, né? Nem tanto o preço que o ofertante queria, nem quanto o consumidor queria, né? Tem o preço de equilíbrio de mercado, né, que a gente falou em sala de aula. Então, dentro de tudo isso, nós temos a lei de oferta e demanda, né? Quanto maior produto ou serviço no mercado, menor o preço. Quanto menor produto e serviço no mercado, maior o preço. E vocês, né, vão ter que entender qual é esse tipo de mercado. E lembrem que nós falamos sobre estruturas de mercado. E são caminhos para que vocês possam seguir. Nós temos a estrutura de mercado, a concorrência perfeita. Lembram lá que nós até colocamos como exemplos os hortifrutigranjeiros. Daí nós temos os monopolistas, né? Nós temos vários e vários exemplos, né? Nós temos em Guarapuava, nós temos a nível nacional, a nível estadual, como Copel, Sanepar, e temos o oligopolista, né? Que são poucas empresas que dominam a grande parte do mercado em si. E diante do oligopolista, nós temos o nosso CAD, o Conselho de Administração de Defesa Econômica, que muitos de vocês atuarão para que atuarão, né, trabalharão com esse setor para quê? Para que possa combater o cartel, né, que são empresas que tabelam preços, que dificultam o consumo, o livre-arbítrio dos consumidores, né? E também as fusões de determinados tipos de empresas, tá? Então temos essa questão do oligopólio. E por último, né, dentro do que a gente viu no primeiro bimestre, só para dar a globalização. Estamos, né, nós vimos lá do canal do Suez, né, que ficou 7 dias parado, né, aquele navio, o quanto isso influenciou, né, o preço a gente falou, né, sobre o preço do petróleo, da gasolina nossa, que às vezes ele tem vários fatores, mas um deles também é do mercado internacional, ou você que trabalha no agronegócio, commodities, ele é taxado em dólar, né, no mercado internacional, então não tem como nós não ficarmos ligados na tal de globalização econômica. Vocês estão me vendo com o celular ou com o notebook da Samsung, da Apple, um iPhone, ou seja, o mercado aberto, utilizam caminhonetes, carros importados, marcas importadas, mas que circulam diretamente no nosso Brasil. Por isso essa globalização que ela é muito importante, não tem como, você pode até não gostar, você pode até não pensar que a globalização não oferece recursos ou lado positivo, mas é do nosso cotidiano, nós temos principalmente, né, também no nosso ramo jurídico, a globalização ela faz parte hoje do nosso cotidiano, beleza? Isso finalizamos o primeiro bimestre. No segundo, nós entramos na macroeconomia. O que é macroeconomia? Né? A macroeconomia ela trabalha a economia como um todo, que vai influenciar a vida do Fernando aqui individualmente. O Fernando tem poder de decisão, como na microeconomia, como no mercado, lá, por exemplo, né, nas estruturas de mercado. Eu vou ser monopolista, isso é difícil, mas um oligopolista, ou vou trabalhar na concorrência perfeita, ou o mercado que eu vou atingir o previdenciário, isso eu tenho como decidir. A macroeconomia, eles vão, né, um conjunto de tomadas de decisões que vão trabalhar de forma, né, tomar as decisões, os executivos, né, tanto o governo de esfera, os poderes de esfera federal, estadual e municipal, vão trabalhar de acordo para ver a economia como um todo, mas lógico que vai influenciar você individualmente. Por quê? Porque dentro da macroeconomia, nós temos os agregados macroeconômicos, lembram lá? Está lá no material de vocês, né? Nós temos a renda, nós temos a inflação, nós temos o PIB,
nós temos os investimentos, nós temos os gastos do governo. Tudo isso, né, ele é controlado para quê? Para proporcionar à população o melhor poder de compra, o melhor financiamento, uma taxa de juros mais baixa ou mais alta, né? Então, são tomadas de decisões no estilo macro, mas que vai influenciar elas, nós aqui, né, individualmente. Porque da macroeconomia, nós temos algumas metas a serem cumpridas. Por exemplo, qual que é a meta de curto prazo da macroeconomia? Espero que vocês lembrem, mas a meta de curto prazo é o quê? É o controle da inflação e também a questão do desemprego, né? Você diminuir a taxa de desemprego e controlar a inflação. O porquê que ela é a curto prazo? Porque é para ontem, porque isso ele propicia resultados positivos ou negativos de acordo com como é que está essa meta macroeconômica. E a meta macroeconômica a longo prazo, né, que é dentro da economia de 5, 10, 15, 20 anos, é o progresso tecnológico e as políticas industriais. Então, trabalhamos, né, dentro dessas metas, porque, né, tem mais, logicamente, lembrando da economia, ela é uma sazonalidade também, né, a gente trabalha diante disso, mas temos, né, essas metas que curto prazo, é para ontem a questão do emprego, o desemprego e a taxa de inflação, como daqui a um tempo, né, precisamos ter um progresso tecnológico, uma política industrial bem feita para que também possa expandir a economia. E diante disso, desses agregados, né, para se manter essas metas, há alguns instrumentos dentro das políticas monetárias, das políticas macroeconômicas, né? E quais são esses instrumentos, né? Nós temos a política fiscal, a política monetária e a política cambial, tá? Que a gente viu durante esse segundo bimestre. Trabalhamos também as 4 funções do setor público. Vocês lembram quais são as 4 funções do setor público da política macroeconômica? A primeira é a reguladora, né? O governo ele toma as decisões através para regular todas as atividades econômicas. A segunda, provedor de bens e serviços. Então a gente falou um pouco sobre isso. O governo, através de suas ações, suas funções, é provedor também, né, de algumas funções, e principalmente de bens e serviços, como saúde, como lazer, como segurança, como educação, e assim por diante. A gente até trabalhou muito falou um pouco sobre o SUS, né, como foi e é importante dentro desse cenário pandêmico que estamos passando. Temos a função a redistributiva, né, que é redistribuição de forma igualitária ou equitária, e há sempre mais discussões, né, do que como que o governo pode trabalhar essa redistribuição de renda entre população, entre regiões, e também tem a estabilizadora, ou seja, se você tem uma meta de curto prazo de inflação a controlar, você tem que controlar ela sempre, né? Sempre ela vai controlar. Vimos também, né, que a nossa inflação ela é moderada, por mais que nós estejamos com uma sensação, né, que ela está ela é uma hiperinflacionária. Nós temos 2 tipos de inflação: a inflação de custos ou inflação de demanda. A inflação de demanda é quando muitas pessoas elas já procuram por um tipo de produto, por exemplo, de celular. A gente sabe que a produção não é da mesma forma, né, que o de tempo, né, que o consumo. Então, quanto menor produto no mercado, maior o preço, né, gera inflação. Como tem a inflação de custos, ou seja, quando aumenta os custos de produção, o produtor, o ofertante, ele vai repassar aos consumidores. Como que combatemos a inflação de demanda? Fazer com que a população freie, por exemplo, o consumo, é aumento de taxas de juros, diminuição de créditos e aumento de impostos. Como que eu freio, né, ou diminui o aumento a inflação de custos?
é você trabalhar com inovação, a tecnologia e principalmente o governo, na esfera governamental, trabalhar em forma de infraestrutura, ou seja, construções. Precisamos ser mais eficientes diante disso, né? E daí nós temos os instrumentos que nós falamos, né? Por exemplo, política fiscal é questão de orçamentos, né? Porque o governo ele precisa, para que ele possa ter os gastos públicos, que é grande, né, nos últimos tempos, ele precisa ter receitas, então, através das tributações, e também nós temos, né, a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei dos inícios do ano 2000, que ele prevê, né, uma maior transparência para nós, cidadãos, né, sociedade em comum, possa visualizar o que o nosso governo, né, o que os nossos chefes estão realizando através dessa lei de responsabilidade fiscal. Vimos que nós temos dentro da política fiscal as receitas e despesas. As receitas nós temos, o governo ele tem através de impostos, de ativos financeiros, né, de concessões, dentro de tudo ele tem esse caixa, né, faz parte do caixa do governo. As despesas são as despesas corriqueiras, né, dos gastos governamentais e também as despesas financeiras. A política monetária, o que ela é? Ela controla a liquidez da economia. Lembram lá o que é liquidez, né? É proporcionar a nós a circulação de moedas, não em si moedas físicas, mas também o acesso a essas moedas. Então ele também precisa controlar, porque lembra, muito dinheiro no mercado, na economia, ela gera inflação. Pouco dinheiro no mercado também gera inflação. Então, a inflação é uma das metas da macroeconomia, né? A curto prazo, lembrem disso. Diante dessa política monetária, temos 4 variáveis, né? 4 tipos de políticas monetárias, creio que vocês lembram. A taxa Selic, o Open Market, a taxa compulsório e o redesconto, né? E a política cambial, que é o controle o controle cambial, principalmente da taxa do dólar, né? Da cotação do dólar, porque também lembram lá, o dólar alto gera-se inflação, gera-se um problema, e dólar baixo também. Então, diante de tudo isso, nós temos os instrumentos. E finalizamos os nossos conteúdos com o PDCO. Vocês lembram disso? Planejamento, direção, controle e organização. Por quê? Porque nós precisamos, além, né, de todas essas políticas, de controles, né, de mercados, de entender a economia, nós precisamos também nos planejar. Ver, por exemplo, vocês, futuros advogados, advogadas, qual a carreira melhor para que vocês possam trabalhar. É o planejamento dentro da administração, da gestão empresarial, que no caso, né, vocês terão uma oportunidade de serem empreendedores daqui a um certo tempo, beleza? Então esse meu vídeo, pessoal, de revisão aí do primeiro bimestre, né, um pouco mais rápido, mas lembrando a cada uma de vocês, primeiro período matutino, primeiro período A noturno, primeiro período primeiro período B noturno e segundo período noturno, que além desse vídeo, uma explicação rápida, nós temos os vídeos gravados, né, e também o material em PDF que foi trabalhado em sala de aula, tanto presencial como de forma remota, dos nossos plataformas do nosso Google Classroom, beleza? Então, mais uma vez, para vocês, para cada uma de vocês aí, meus queridos e minhas queridas, foi uma satisfação trabalhar com vocês dessa forma, né? Por mais que nós não quiséssemos dessa forma meio híbrida ou remota, terminamos remota, mas presencial eu tive o privilégio de conhecer alguns de vocês aí presencialmente. Então, meu muito obrigado para cada uma de vocês pela paciência, né?
de falar um pouco sobre economia. Eu sei que não é fácil, né? Vocês gostariam muito de estar trabalhando somente, né, em direito, né? Mas espero que eu pude ter contribuído alguma coisa, um entendimento de economia com vocês, né, sobre essa questão de gestão um pouco também, que eu possa ter sanado algumas dúvidas que acaso vocês poderiam ter. Lembrando que o material está no Classroom, eu também estou à disposição sempre de vocês, nos reencontraremos aí nos corredores aí dos próximos semestres, tá? E se de algum modelo, de alguma forma, daqui a um certo tempo, vocês, na carreira de vocês, profissional, ou tanto na carreira acadêmica de vocês, vocês lembrarem de alguma forma, né, alguma coisa que eu falei para vocês sobre economia ou sobre gestão, a minha passagem, vocês lembrarem lá em 2021, professor Fernando Volanin, ele trabalhou isso conosco em sala de aula, eu ficarei muito grato, ficarei muito feliz, e a minha passagem por aqui com vocês foi extremamente satisfatória, beleza? Então, a partir de quinta-feira já tem as provas bimestrais, dia 16 agora, né, vocês terão um desafio integrador, as datas aí das provas estão no calendário, estão no nosso site da Campo Real. Espero encontrá-los não na prova de exame, mas sim na próxima semana na prova bimestral. Eu também já vou corrigir, já vou postar e nos reencontraremos nos corredores da Campo Real. Beleza, meus queridos? Sucesso e novamente fico à disposição e obrigado a cada uma de vocês. Até mais.